Olá, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Olá, é um prazer estarmos aqui de novo. A nossa missão nesse encontro de hoje é analisar um documento incrivelmente específico. Mas de uma riqueza estrutural imensa. Ah, com certeza, e muito bem documentado. Sim, nós vamos debater as notas de um sermão. O título é O Grande Mandamento. Ele foi pregado pelo pastor Misael Batista do Nascimento, Isso mesmo, na Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. exato. Com a data de 1º de março de 2026. O foco absoluto desse material é o livro bíblico de Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 5. E, veja bem, é um material muito rico pela forma como organiza as ideias. Sim, eu fiquei muito impressionada. Mesmo sendo um texto eminentemente religioso, baseado no escrito milenar do Oriente Médio, a análise que faremos aqui, ela vai muito além da teologia pura. Muito além. Ela toca em questões de comportamento que são muito atuais para a nossa sociedade. Sem dúvida. O grande gancho aqui, e o que torna esta leitura fascinante para qualquer pessoa, é que a abordagem lida com um dilema humano absolutamente universal. O dilema do foco. Justamente. Estamos falando daquela necessidade vital de termos clareza interna, convicção e foco. Vivemos numa era de excesso de informação. De infinitas escolhas. E a consequência disso é uma exaustão mental crônica. O argumento central desse documento é que, sem essas três coisas bem definidas, nós simplesmente desperdiçamos tempo, Desperdiçamos energia. recursos e, no limite, desperdiçamos a própria vida. Exato. É um problema que aflige grande parte das pessoas todos os dias. O texto divide a solução para esse foco existencial em 3 propósitos muito pragmáticos. Certo. A premissa apresentada é que focar em Deus serve para, primeiro, ajustar o coração e a vontade. Ajustar a vontade. Segundo, capacitar a pessoa para viver bem no seu ambiente. E terceiro, promover uma devoção autêntica. Olha só. Mas é preciso fazer um alerta logo de cara. O material traça uma linha divisória inegociável entre uma vida baseada em regras frias e mecânicas, o que é chamado de legalismo. O legalismo. Sim, e uma vida baseada na graça. É um contraste que vai nortear toda a nossa conversa hoje. Certo. Vamos desempacotar isso. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é essa ideia de como o foco ajusta a nossa vontade. Vamos lá. Como assim? Qual é a inversão que o texto propõe? Pense na nossa lógica diária. Geralmente, a gente imagina que a ordem natural das coisas é, primeiro, sentir algo no coração. Ter uma motivação prévia. Ter uma vontade genuína, aquela inspiração, e só depois transformar isso em ação. É a ideia de que a emoção deve sempre preceder a prática. Faz sentido, é o que todo mundo pensa. Só que o sermão subverte isso de uma forma muito inteligente. Ele cita Hebreus, capítulo 5, versículo 14, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Textos clássicos. Para defender que, na verdade, a prática e a obediência precisam vir antes do amadurecimento interior. A visão apresentada é que a ação pura e simples purifica a alma. Ação de fazer o que é certo mesmo sem ter a mínima vontade na hora. Exatamente. É o que alinha o coração com o tempo. É como ir para a academia. Quase ninguém acorda com uma vontade incontrolável de levantar peso às 6 da manhã. Raramente. A motivação, muitas vezes, só aparece depois que o corpo já está em movimento. O que é fascinante aqui é como o material analisa o vocabulário antigo para sustentar exatamente essa ideia. Ah, análise linguística. Isso. O texto explora a visão do estudioso John Goldingen sobre o verbo temer, e isso aparece logo no versículo 2. E temer soa muito pesado hoje em dia, não é? Na nossa linguagem cotidiana, sim. Soa como ter medo, um pânico que paralisa a pessoa. Sim. Mas a análise linguística aponta que o sentido original caminha para uma reverência positiva a Deus. E o detalhe mais importante, não se trata de um sentimento contemplativo. É uma ação. É uma ação concreta. O sentimento de reverência se traduz na conduta diária. E é essa repetição de boas condutas que acaba moldando o indivíduo. A reverência motiva a obediência. Olha só,
A estrutura do hábito age como um molde para os sentimentos. Isso nos leva a uma questão prática imensa para quem acompanha a gente refletir agora. Uma excelente reflexão. Até que ponto em nossas próprias vidas nós estamos paralisados apenas esperando a vontade de fazer o que é certo chegar, quando na verdade é a própria ação que alinha os nossos sentimentos? É uma mudança de perspectiva gigantesca. A pessoa deixa de ser refém do humor do dia. É uma provocação profunda sobre maturidade. E a argumentação não para apenas nessa mecânica interna da mente. Ela expande a reflexão para o resultado prático de se viver com essa constância, O que nos leva à segunda parte do material. que lida diretamente com o conceito de viver bem no versículo 3, e exige muito cuidado com as motivações por trás das nossas atitudes. Essa é uma parte que traz uma analogia fantástica. Eu adoro uma boa história. O material usa uma anedota do interior do Brasil para ilustrar esse versículo 3. O versículo que começa com "Ouve, pois, ó Israel", Isso. O pastor relembra que na roça mato-grossense, lá pelos idos dos anos 1980, o pessoal usava uma expressão muito peculiar. a palavra "mal-ouvido". Mal-ouvido é um termo regional maravilhoso para descrever aquela pessoa teimosa, de orelha dura, que insiste em quebrar a cara porque não sabe ouvir bons conselhos. Uma pessoa que não aceita instrução. Exatamente. E a premissa do texto antigo, destacada no sermão, é muito pragmática. Vive bem quem ouve bem. Não seja mal-ouvido. É o conselho básico para que os dias sejam prósperos. O texto fala de uma terra que, metaforicamente, mana leite e mel, promete uma vida suprida. E isso levanta uma questão importante. O próprio documento faz questão de criar uma cerca de proteção em volta desse conceito de prosperidade. Para não confundir as coisas. Justamente, quando se fala em vida suprida, ou de ter bons resultados ao cumprir regras, é extremamente fácil escorregar para a chamada teologia da prosperidade. Que seria aquela visão de tratar o divino como uma máquina de refrigerante. Coloca a moeda da obediência, E tira a lata da riqueza material. a ideia de que a fé e a moralidade são moedas de troca. Mas o documento é categórico ao separar as coisas. Isso não é teologia da prosperidade. É a teologia do pacto. Exato. O autor cita Salmos capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, e usa a versão da Bíblia chamada A Mensagem para ilustrar isso. A vida abundante é um resultado natural de caminhar em obediência. Uma consequência orgânica. Sim, não é uma barganha egoísta. Se a pessoa planta a responsabilidade, a colheita tende a ser estabilidade. E é aí que o material busca a definição no dicionário Aurélio. Sobre pragmatismo? O pragmatismo puro é a doutrina de que a verdade de algo consiste em ser útil e trazer êxito pessoal. E o sermão adverte sobre isso, certo? Sim. Caminhar com Deus não é aderir a esse pragmatismo utilitarista. Não se trata de seguir regras morais apenas pela utilidade de se dar bem. É constatar um fato lógico. O fato bíblico de que desconsiderar as instruções simplesmente faz muito mal. Sem transformar os nossos princípios éticos em puro utilitarismo egoísta. É o grande desafio. Como manter a integridade da intenção, sabendo que as boas ações também trazem boas consequências, sem fazer disso um negócio? A linha é tênue, e a chave para não transformar a ética em comércio, segundo o sermão, está exatamente na anatomia da entrega, É aqui que entramos nos versículos 4 e 5. o coração absoluto da mensagem. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós chegamos no clímax do texto. O material lembra o peso histórico dessa passagem. O próprio Jesus classificou este trecho como o principal mandamento, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, E a tradição judaica tem um nome específico para isso, o Shema. o Shema. É uma confissão de fé tão central que até hoje os judeus praticantes recitam o Shema 2 vezes ao dia. Não é apenas um versículo. É a espinha dorsal de toda uma cultura. E a análise que o sermão faz, do versículo 4, revela camadas muito profundas. Queria destacar isso. Sim, por favor. Pode destrinchar o versículo 4 para nós? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Claro. O texto original hebraico traz uma exclusividade radical.
O sermão explora as traduções sugeridas por estudiosos como Craig e Gordon. Certo. Menciona a Bíblia NIV e a Bíblia TEB, que traduzem como Yahvé é um, e cita o teólogo William MacDonald, que sugere algo fascinante no hebraico original. Uma unidade composta. Exatamente. A palavra Elohim enfatiza as pessoas da Trindade, enquanto YHWH ressalta a singularidade. O resultado dogmático disso é inegociável. Não há outros deuses. E a implicação prática disso exige que não exista divisão de lealdade. O foco tem que ser absoluto porque o alvo é único. E essa lealdade indivisível é detalhada no versículo 5, que constrói os 3 pilares do amor exigido: coração, alma e força. É fascinante ver como a compreensão antropológica da época destrincha esses 3 elementos. O sermão usa as definições de Eugene Merrill e Daniel Block. Vamos olhar para o primeiro pilar, o coração. O termo hebraico, leb, Na nossa cultura, o coração é o lugar do romance. Mas naquele contexto, leb era a sede do intelecto e da mente, a parte racional. o texto está pedindo para amar com a inteligência. E a alma? O termo hebraico, nephesh. A alma é o ser essencial e invisível. É a vontade da pessoa, E por fim, a força. A palavra meod. que representa a capacidade física e todos os recursos materiais de um indivíduo. Juntando as 3 peças, o texto está exigindo uma integração completa. O intelecto, a vontade e os recursos físicos precisam remar na mesma direção. O sermão, inclusive, cita uma música do Guilherme Kerr para contextualizar isso. Para lembrar que a verdadeira adoração não é só reverência à distância, é entrega integral. Tudo está conectado. E é justamente essa exigência de entrega total que poderia levar qualquer pessoa a uma exaustão absoluta se fosse interpretada apenas como uma lista de tarefas a cumprir. Então, o que tudo isso significa na prática? Por que isso não é apenas um conjunto exaustivo de regras? O texto traça um paralelo formidável entre a graça e o legalismo para responder a isso. O pastor Misael detalha o argumento de forma muito clara. Sobre o perigo do legalismo? O legalismo, ou sinergismo, é acreditar que a obediência compra a salvação, através de méritos próprios. O sermão é taxativo sobre os estragos dessa visão. O autor argumenta que o legalismo cria fariseus. Causa doenças espirituais, emocionais e físicas pelo peso do estresse constante. E, na pior das hipóteses, conduz ao inferno. É preciso abandonar a salvação baseada em obras. E para provar isso, eu trago aqui o argumento cronológico brilhante de Daniel Block, que é citado no sermão. É uma constatação histórica baseada no livro de Êxodo. A precedência da graça. A linha do tempo muda nossa chave de leitura. No Êxodo, Deus libertou o povo da escravidão no Egito antes de lhes dar os mandamentos no Sinai. A libertação aconteceu primeiro. A graça e a salvação vieram primeiro. As regras, os mandamentos e os estatutos foram dados a um povo que já estava salvo, Foram dados por amor. para ensiná-los a viver a liberdade. Se conectarmos isso ao quadro geral da nossa análise, a conclusão é clara. Clareza, convicção e foco não são conquistas do esforço humano. São obras da graça de Deus atuando em quem já foi liberto. Precisamente. Nós cobrimos um território muito vasto aqui. Vamos fazer uma síntese de forma imparcial de tudo que este nosso mergulho profundo nas fontes entregou hoje. Vamos lá. Nós vimos que este antigo texto do Oriente Médio, interpretado neste sermão em São José do Rio Preto, oferece um mapa sobre alinhar intelecto, vontade e corpo. Não através da força bruta das regras. Mas por gratidão a uma graça prévia. É o abandono da religiosidade mecânica, e essa paixão transparece na menção final do material. O sermão encerra citando um belo poema do pastor anglicano do século XVII, George Herbert, Um poema muito profundo. clamando por um caminho tal que nos dá respiração e uma vida tal que mata a morte. Ilustra perfeitamente a paixão que substitui a religião fria. E como vimos que o povo antigo foi liberto do Egito muito antes de receber as regras sobre como viver, isso nos deixa com uma provocação gigantesca para os dias de hoje. O nosso estrondo final. Exato. Quanto do nosso cansaço diário e da nossa ansiedade crônica vem do fato de passarmos a vida inteira tentando pagar e trabalhar arduamente por uma liberdade e um valor que talvez já nos tenham sido dados de graça.
Fica essa pergunta pairando no ar para todo mundo que nos acompanhou. Uma reflexão poderosa sobre o nosso próprio cansaço. Agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa análise de hoje. Continuem refletindo, continuem buscando clareza. Um grande abraço e até a próxima.